Shalom, como é que você está? Tudo bem? Quero te chamar para poder fazer uma reflexão comigo. Um pequeno estudo, eu pretendo ser um vídeo bem curto, porém um estudo que me chamou muita atenção. Foi a forma que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você. Quero desejar transmitir algo de bom para você, tá bom? Vamos lá? Eu quero que você eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Abacuque. Abacuque com H, fica próximo a Zacarias, no Velho Testamento, próximo a Sanfonias, antes de Mateus, né, Malaquias. É apenas 3 capítulos e vamos ler apenas o capítulo 3, versículo do 16 ao 19. Você vem comigo? Então vamos lá. É isso aí. Abacuque, capítulo 3, versículo 16, 18 e 16, 17, 18 e 19. Você achou? Beleza? Vamos lá então. Diz assim: Assim eu ouvi tudo isso, e as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, não haja trigo, as ovelhas sejam sequestradas dos seus apriscos, e o gado morra no curral, ou sejam sequestrados também. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Bonita palavra, né? É isso aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear em outro texto. Fala aqui de um dos profetas, um dos menores profetas, mas um profeta. E qual era a função do profeta, né? Existiu o profeta Isaías, o Abacuque. Vamos se atentar no Abacuque. Eles eram homens que tinham visões e falavam diretamente com Deus. Eles eram abastecidos pela palavra de Deus, né? Hoje os tempos mudaram, o próprio Deus habita em nós, né? E o véu foi rasgado, enfim, para um outro estudo, para uma outra reflexão. Mas esse aqui mexeu bastante comigo hoje o dia todo, e eu quero compartilhar com você. Ele era um dos profetas, e existia uma profecia muito difícil para se cumprir, para se expressar para aquele povo. E Deus, ele estendeu o braço de misericórdia por um bom tempo, esperando que as pessoas se rendessem aos seus pés, se arrependessem dos seus pecados, se confessassem, para que ele o curasse, libertasse e que voltasse de novo, né, à religião, ou seja, se religasse ao Criador. Pois era um povo adúltero, um povo idólatra, um povo avarento, um povo desobediente. E aqui estava acontecendo o prenúncio do juízo de Deus. Então Deus ele é soberano, Deus ele é amor, né, como a gente fala, como em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus também é justiça. Então todos que crerem em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Por quê? Porque creu, né? E Abacuque estava ali sendo profeta com essa visão. E aqui no versículo 16, né, ele conclui o que para trás já havia sido pronunciado, de que haveria juízo, haveria
o castigo, haveria, né, mortes, e haveria, né, a ira de Deus sobre aquele povo. Por quê? Porque desobedeceram, porque não ouviram a voz dos profetas, não ouviram a voz de Deus, não se renderam, não confessaram os seus pecados e não foram libertos. E continuavam na desobediência. E aí estava prestes a acontecer o juízo de Deus. E ele vendo tudo isto, no versículo 16, as minhas pernas tremeram, eis que eu fiquei apavorado, eis que eu fiquei aterrorizado, porque eu conheço esse Deus. No capítulo, né, o capítulo inteiro, eu fiz até algumas anotações, o capítulo inteiro ele menciona ele falando desse Deus, quem era esse Deus. E ele começa uma oração de súplica, uma oração de súplica, e ao mesmo tempo ele vai confessar aqui no 18, no 17 e no 18, algo extraordinário, algo espetacular, né? Que eu quero trazer para os nossos dias de hoje. E ele disse, né, ele fez aqui uma oração em sistema de louvor, de súplica a Deus e ao mesmo tempo de confissão, declaração. Por quê? Porque ele já sabia, era impossível fugir do juízo, porque Deus já tinha oferecido misericórdia, Deus já tinha oferecido o teu braço estendido, e o povo não tinha aceitado. Então agora era a hora do juízo, e era impossível fugir disto. Existia, como Abacuque, né? Era o profeta, era o homem de Deus, e família dele, e existia os remanescentes, claro. Mas aqui no 16, inclusive, a qual virá o grande dia, eu vou esperar, portanto aguardarei, tranquilo, em silêncio, o dia da grande tribulação, o dia, né, do juízo do Senhor, que virá sobre o povo que nos oprime. Ou seja, por conta dos bons, né? Por conta dos maus, os bons pagam também, né? Isso acontece, infelizmente, ainda. Então esse profeta, ele toma dentro do temor dele, do terror dele, né? De como ele diz aqui no versículo 16, dentro de todo esse apavoro que ele estava, dentro dessa situação de desespero, porque ele conhecia de quem era esse Deus. Então no começo ele começa lá, Senhor, que a tua misericórdia, eu vou até ler aqui, ó. Ele fez a seguinte oração em estilo, né, de canção e confissão. Yahvé, ouvi falar da tua fama diante dos teus atos, Senhor. O teu povo, os meus antepassados falaram dos seus sinais, prodígios, maravilhas e milagres, o quanto tu poderoso é. E ali ele, né, sabia de quem era, de quem se estava se tratando, de qual misericordioso, amável, adorável e tal qual poderoso também é esse Deus. E poxa, dentro da sentença ele deu ruim, vai complicar para nós. Então aqui ele toma uma seguinte decisão. Ainda que a figueira não floresça, que não haja uvas na videira, e que falte trigo, e que a oliveira não deu seu fruto, e que a terra não deu seu mantimento, o trigo não pare, e que ovelhas não estejam nos pastos, e que as vacas morram, e que as ovelhas sejam saqueadas, roubadas, ainda que o caos, ainda que tudo aconteça, eu confiarei no Senhor meu, no Deus da minha salvação, exultarei para sempre. Então, diante desse episódio, dessa situação difícil, ele tomou uma decisão. Fé inabalável, acreditando sem duvidar que, independente do que vai acontecer nas circunstâncias, ele vai continuar louvando, adorando e glorificando ao Deus da salvação dele. Porque aí ele finaliza no 19, porque certamente ele me dará força, restabelecerá a minha força depois de todo o juízo,
e fará com que eu caminhe por lugares altos. Me levará ao alto monte e me protegerá. Não me deixará padecer com os ímpios. Não deixará a minha alma, né, no Hades, né, no inferno. O salmista falava muito sobre isso, e toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem essas atitudes, e isso é maravilhoso, porque às vezes, diante das lutas, diante das dificuldades, nós nos prostramos. Diante das aflições, diante das batalhas, diante de um inimigo, às vezes, inimigo tão fraco, a gente, né? Elias, o grande profeta que matou 850 profetas de Baal, do deus pagão, e daqui a pouco ele se escondeu na caverna. Temos as nossas emoções, temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas, mas devemos nos fortalecer. Como Deus disse, o próprio Deus, o grande eu sou, o Deus Jeová, ele disse, o pai, né, para Josué, aquele jovem Josué: sede fortes, sede corajosos, tenha bom ânimo e não tenha medo de nada, porque eu, o teu Deus, estarei contigo onde quer que andares. E sabemos que essas palavras são boas, né, que essa ordem é boa, porém na prática, diante da circunstância, diante de situações, a gente não pode não agir assim. Porém, esse profeta resolveu não viver no medo, resolveu não desanimar, resolveu não se prostrar, mas resolveu adorar, resolveu em louvor. Por quê? Agora a gente vai para a cereja do bolo. Eu quero chamar você para poder fazer uma leitura comigo em Isaías. Isaías também na Velha Aliança, no Velho Testamento. E você vai ler, abrir aí na sua Bíblia, no Isaías capítulo 40. Vamos ler o versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8. E versículo do 12, 13, 14 e o 15. Achou? Abriu? Vamos lá? É isso aí. Então vamos lá. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tá vendo aí? Abacuque tinha certeza disso. Ele conversava com Deus em sonhos, né? Deus aparecia para ele e dava lá as revelações e as missões para ele fazer, né? As profecias que ele deveria proferir, porque naquela época a Bíblia não estava pronta. Então Deus usava os profetas, os homens dele, né? Que eram preparados, que eram ungidos, que eram capacitados e que eram santos diante de Deus. Igual você, igual hoje eu, temos a palavra. E o que diz aqui no capítulo 40, de versículo 8 de Isaías? A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Não cai. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada bem afiada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medula, e é capaz de discernir intenções e pensamento. Essa é a palavra que revela. Essa é a palavra que te salva, te cura, que te desperta e que vai te levar para o céu. É a palavra do nosso Deus, que é para a eternidade. Não vai cair uma vírgula, um tio. Ninguém pode mudar. E se te pregarem outro evangelho que não está dentro da Bíblia, não está dentro da palavra, seja anátema, abomine, não aceitem, porque tem que estar dentro da palavra. Se você foi para a igreja e aí não pratica a palavra, saia dela. Se você vê alguém que diz ser cristão, mas não pratica a palavra, fala algo para você que não está dentro da palavra, não ouça essa pessoa, porque essa pessoa não está com Deus. Porque a palavra de Deus, ela é exatamente viva e eficaz, e ela é, como segundo Timóteo 3, 16, 17, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, capaz de ensinar, dirigir, corrigir, né? Te colocar na linha, te dar todos os ensinamentos para que você seja alguém preparado, apto para praticar as melhores obras e para alcançar e conhecer mais do nosso Deus. É o que diz a palavra. Então você precisa viver a palavra. Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela é isto. Salmos 1. Felizes e abençoados são todos aqueles que meditam na tua palavra de dia e de noite.
Serão como árvores plantadas junto ao ribeiro, a qual dão seus frutos em estações próprias. Vamos agora ao versículo 12. Isaías 40 ainda, agora versículo 12. Capítulo 40, versículo 12. Ora, dizei-me, quem pode medir? Olha o tamanho do seu Deus. Quem é o seu Deus? Você já perguntou? Faça essa pergunta para você agora. Eu estou fazendo para mim ainda. Eita, é maravilhosa essa palavra. Quem é o seu Deus? Qual grande é o seu Deus? Agora vamos ver quem é. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha das suas mãos? Deus pode. Deus pode medir os oceanos, os rios, os mares, na concha da sua mão. Imagina isso. Esse é o tamanho do seu Deus. Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus? E a palmos, eita, a palmos, ele mede o céu. Esse céu que anda foguete, que anda, né, esses jatos supersônicos, de um lado a outro, jogando míssil aí, os aviões, quantos aviões estão no céu, helicópteros, esse céu, essa imensidão de céu, no mundo todo, Deus, o seu Deus, o meu Deus, mede esse céu, a palmos, esse é o tamanho do seu Deus, né? Ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas nas balanças e as colinas em seus pratos, balança romana, 2 pratos, e ele pode pesar a terra, o pó da terra, e as colinas e as montanhas. Esse é o tamanho do seu Deus, que quando levanta do teu trono, trovejam, né? Vamos continuar aqui no versículo 13. Quem teve acesso à mente do Espírito, quem teve acesso à mente do Espírito Santo, quem pode acessar o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, instruiu-lhe seus conselhos, quem aconselhou o próprio Deus, quem ensinou Deus a ser Deus, quem teve a capacidade de dar lições ou ensinamentos ou esclarecimento, quem ensinou Deus a ser sábio quanto ele é, a ser conhecedor, a fazer tudo o que ele fez, quem? Esse é o tamanho do seu Deus. Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento? Ele indicou o caminho da sabedoria? Quem? Quem ensinou Deus a ser sábio? Vamos ler o versículo 15 agora, o final. Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fosse grãos de areia. Terminamos. Esse é o nosso Deus. E eu quero deixar para sua reflexão. Esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, soberano, não existe ninguém maior que ele. Não existe nada mais poderoso, mais firme no universo, no mundo. Não existiu, não existe e não vai existir. Ele é o único. Esse Deus que te ama e que de amor e de forma loucamente traçou o maior de todos os planos. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, mas que o Senhor já preparou desde a fundação do século, desde quando ele fez esse mundo, para todos aqueles que o amam. Ruas de ouro, cristal, eternidade, viver na presença do Pai. Já preparou para mim, para você, desde antes de você nascer, de você nascer. Ele já te amou antes de você se entregar para Ele, antes de você obedecê-lo, antes de você confessar os seus pecados e dizer: aceito a Ti, o Teu comando, como meu único e suficiente Salvador, como Senhor da minha vida, como meu Deus. Por isso vale a pena você todos os dias meditar na palavra do Senhor. Vale a pena você se relacionar com o Senhor. Quando você se ajoelha, ou quando você faz uma oração de súplica, ou quando você fecha o olho, quando você abaixa a sua cabeça, orai todo o tempo, sem cessar. 2 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar em todo o tempo, com todo tipo de oração. Quer falar com Deus, quer se relacionar com Deus. Então eu falo através da oração, da súplica e da intercessão, da ação de graça. Mas quando eu quero ouvi-lo,
eu preciso abrir a tua palavra. Aqui você ouve Deus falar com você. Deus está falando com você agora através dessas palavras. Falou comigo na manhã desse dia. Está falando comigo ainda. Eu estou sentindo Ele aqui. Ele está falando com você agora. Né? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Só para finalizar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E assim eu fecho, finalizando, e desejo glorificar o Senhor através da sua vida, através dessa palavra. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor te proteja, que o Senhor te restaura, que o Senhor te renova e que o Senhor aumente em você a fé. Lembrando que para aumentar a fé você precisa continuar ouvindo a palavra do Senhor. Essa é o ensinamento de Romanos capítulo 10 e versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você leia a Bíblia em voz alta para você. Está sozinho no seu lugar? Ouça, pega a Bíblia e leia. Né? Leia até entender, até compreender o que Deus quer falar com você. E quanto mais você lê, mais você vai entender de Deus. Quanto mais você examinar a palavra, mais Ele vai se revelar a você. Lembrando que Ele é uma fonte inesgotável de graça, de conhecimento, de alegria. E o fruto do Espírito Santo, do Deus habitando em você, vai trazer tanto renovo, tanta alegria, tanta que você vai falar que nem Abacuque. Ainda que o caos esteja instaurado, ainda que a guerra já vai acontecer, ainda que o Deus que é soberano, que quando se levanta os montes se estrondam, se anivela tudo, é como voz de trovões, é como voz de muitas águas. Então, quando tudo isso acontece, e que ele levanta para poder abater como abateu Sodoma e Gomorra, e como vai abater, como abateu no dilúvio de Noé, ainda que tudo isso aconteça, ainda que não haja nada, ainda que eu esteja na lama, ainda assim eu exultarei e glorificarei o Deus da minha salvação. Deus te abençoe.